As histórias de formação em psicanálise são diversas, são variadas. A psicanálise, ao ser um tipo de prática, de praxis, de teoria e clínica, de ciência empírica e, ao mesmo tempo, de processo de trabalho terapêutico, de acordo com o tipo de orientação que o analista faz dentro do movimento psicanalítico, encontramos diversos modos de encarar essa formação. Não há um caminho único, fechado, não há um processo determinado a priori de como deveria ser realizado. Por isso, mais uma vez, vamos tentar ver como é que se forma um psicanalista, como é que se forma uma psicanalista. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Filosofia e Psicanálise. Bom dia, Helena, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Daniel? Helena, nós estamos nos perguntando como é que se forma um psicanalista, como é que se forma uma psicanalista. Como nós não temos a psicanálise um tipo de prática, um tipo de teoria, dizia que não tem uma formação universitária como o engenheiro em eletricidade, o construtor, o historiador. A psicanálise vai se fazendo de diferentes formas. Qual foi o seu percurso para se tornar um analista, para vir a ser um analista? Qual foi seu percurso como praticante da psicanálise? Bom, em primeiro lugar, o meu percurso ainda é. Eu estou no quarto ano, último ano de formação no SED Sapiência, aqui em São Paulo, uma formação que eu considero espetacular, porque aprofunda bastante na leitura de Freud, os seminários, a gente tem um espaço importante na supervisão, às vezes em grupo, às vezes individual, dependendo do ano. E essa é uma questão bem relevante do percurso ser artesanal. Então, eu comecei a me interessar pela psicanálise quando eu assisti Freud Além da Alma. Foi um filme que me impactou muito por várias razões, e eu estava com 16, 17 anos de idade. Eu vou fazer 56, então já faz muito tempo que Freud faz parte do meu universo de interesses, né? Eu sou bióloga de primeira formação e eu estudei na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, em que o curso de biologia era junto com o curso de psicologia. Então, eu assistia às aulas de psicanálise com as colegas psicólogas na época. Então, desde os anos 80, assistia principalmente a essa inter-relação da biografia do Freud com a produção. Então, eu fui aprendendo ali algumas coisas. A partir dali, eu comecei a trabalhar, isso nos anos 80, surgiu a pandemia de AIDS. Então, eu comecei a trabalhar nessa área como bióloga e como educadora, fazendo, na época era a prática vigente, que era fazendo palestras, que era falando em eventos e tudo mais. Ainda a gente não tinha uma resposta nacional tão robusta. Essa resposta foi sendo construída e incluía também as palestras, etc. E as questões que as pessoas traziam nesses espaços eram questões relacionadas à psicologia e eu entendia que também a psicanálise, que era assim, a despeito de haver um método de prevenção da transmissão sexual, as pessoas não utilizavam preservativo. E eu me perguntava, que é isso? E aí, conversando com colegas psicanalistas, isso é a pulsão de morte. Eu falei, cara, o que será isso? Por que a informação é necessária, mas não é suficiente? Enfim, todo um trabalho como bióloga nessa resposta nacional à pandemia, e sempre no diálogo, e assisti, lá nos anos 80, eu assisti a uma palestra do George Forbes, chamada Introdução a Lacan, e foi uma experiência única, porque eu não entendia muitas coisas, e entendi menos ainda, eu saí dessa palestra falando, acho que eu nem falo português, que é isso? Era a introdução, assim.
Depois eu vim a entender quem era o Jorge Forbes no cenário da psicanálise lacaniana brasileira, etc. Comecei a graduação em psicologia em Em, 1990. em 1990, ou seja, você já havia tido primeiro esse encontro cinematográfico, digamos, com Freud. Aí depois tem outro encontro a partir das disciplinas da psicologia em Ribeirão Preto, quando você fazia biologia. Então, isso, teve aquele primeiro momento. Depois eu decidi fazer psicologia, fazer Nos anos 90. Nos anos 90. em São Paulo. Voltei para São Paulo e fiz a graduação em psicologia na PUC de São Paulo e tive o privilégio de ter professores psicanalistas espetaculares, como Miriam Debier, Franklin, e eu tive aula com a viúva do Durval Marcondes, chamada Lídia Marcondes, que contava muito da história do início da psicanálise no Brasil. O Durval Marcondes foi muito importante no anos 20, 1920, 1930, e ela era a segunda esposa e viúva dele. Eu achava fascinante, ela trabalhou alguns temas, ela já estava com alguma idade, mas ela trabalhou Pequeno Hans, e etc, etc, e foi, sim, uma experiência única. O meu trabalho de conclusão de curso foi um texto sobre o conceito de complexo de Édipo na obra do Freud. Foi quase um apanhado, assim, desde a carta para o Fliess até o final, orientada pelo Raul Pacheco, psicanalista, e a partir daí comecei a fazer análise. Ali, eu tinha feito algumas terapias junguianas e tal, mas eu comecei a fazer análise como paciente em 96. E foi uma experiência muito rica, muito importante, e quis começar a estudar mais. E aí fiz uma formação com a Alicia Fernandes, uma argentina que vinha ao Brasil sistematicamente, ela era psicodramatista e psicanalista. Foi uma formação muito rica, em que a formação com ela era na psicopedagogia clínica. E a Alicia, a partir desses contatos, desses cursos que nós fazíamos com ela, e da minha própria análise pessoal, comecei a estudar mais a sério. Então, eu fui fazer em Campinas o curso do Geraldino, na Associação Livre, e era um curso mensal, durante, acho que, 2 ou 3 anos, porque a partir desse curso com o Geraldino, eu já comecei a dar supervisão, já comecei a entrar para esse outro lado da transmissão. O contato com o Geraldino, em que ano foi, mais ou menos? Aqui em mais ou menos 96. Uhum. 96, quando eu fazia supervisão com a Miriam Debier, e eles tinham um consultório juntos. Era um núcleo forte lacaniano, era a Miriam Debier, era o Cesarotto, o Márcio Peter, Mauro Mendes Dias, e nesse grupo conheci o Geraldino, tive contato, mas fui estudar com ele um tempo mais tarde. Então, fiz essa formação e, ao mesmo tempo, fazendo grupos de estudos. Então, alguns colegas, a gente não tinha esse conceito de hoje de vida virtual. Era pé na estrada, então ia muito para Campinas para fazer o grupo com os colegas. Fiz grupo muitos anos, eu só parei grupo de estudos com o Geraldino e com os colegas em 2014, porque aí entrou um outro projeto, que foi o projeto do meu trabalho na África. Ou seja, que foi um percurso bastante extenso aqui com Geraldino e o grupo, não? Sim, percurso bastante extenso e absolutamente encantador, porque eu ainda trazia aquela questão de não entender Lacan, né? E a partir desses grupos de estudos, eu consegui chegar perto. Então, eu consegui me apropriar, eu não me defino como lacaniana, absolutamente, acho que eu ainda não consigo colocar um caso clínico no grafo do desejo, como alguns colegas fazem, mas aprofundei bastante os estudos em Freud e institucionalmente nos grupos de estudos, e sentindo na minha análise pessoal e nas diversas supervisões que eu fiz, os efeitos.
Então, acho que a gente tem esse privilégio como psicanalista, que é de fazer pelos outros aquilo que a gente crê ser importante para a gente, e vice-versa. Então, a força da palavra, e a partir de 2015, eu fui chamada pela Organização Mundial da Saúde para fazer um projeto grande de análise sobre adesão a tratamento por grávidas com AIDS, em todos os países de língua portuguesa. Então, esse projeto de 2015 a 2019 foi um projeto para o qual eu fui chamada como epidemiologista, porque nesse meio tempo eu fiz um mestrado em psicologia social, fiz doutorado na saúde pública, e sempre trabalhando na área de AIDS, né? E quando eu fui chamada para esse projeto como epidemiologista, imediatamente me ocorreu a questão da força da psicanálise, o quanto eu precisaria de um suporte para pensar as questões transferenciais, para pensar os lugares em que eu ocuparia nesses países, etc. E o meu supervisor nesse projeto todo foi o Christian Dunker. Então, a gente está publicando aí a respeito dessa experiência, né? Qual é o lugar da psicanálise, extramuros, extra-divã e tudo mais. E nesse meio tempo, me empolguei para fazer uma formação mais, digamos, próxima de uma formação acadêmica no SED Sapiense. Então, são 4 anos de curso, mas eu estou prolongando, porque justamente tive muitas ausências com as viagens e com os trabalhos fora, e morei em Moçambique. Então, essa experiência do Das Unheimlich, né, de ser o estrangeiro, o infamiliar, o inquietante, eu vivenciei isso na pele, né? Então, atualmente, sigo com análise pessoal, sigo com supervisão para os casos de consultório. O meu supervisor é daí de Campinas também, que é o Mário Eduardo. E a cada supervisão é quase um curso, porque são indicações de leitura e tudo mais. Essa experiência em Moçambique, que você foi convocada pela Organização Mundial da Saúde como epidemiologista, você disse que você aí vê a força da psicanálise. Em que sentido? Qual foi essa experiência da psicanálise em Moçambique? Essa experiência, acho que posso dividir em 2 etapas. A primeira etapa, que foi a da primeira visita ao campo, lembrando que a minha função era entender fatores de auxílio e fatores, barreiras à adesão ao tratamento de AIDS. Um parênteses, Daniel, o Brasil é o único país de língua portuguesa que fala AIDS. Todos os países de língua portuguesa falam SIDA, com S. E foi uma decisão do governo brasileiro, logo no início da pandemia, de adotar essa terminologia, considerando o estigma associado à doença, a gravidade das questões na época, e a padroeira do Brasil sendo Nossa Senhora Aparecida, temos milhões de mulheres com o nome Aparecida. Então, o Brasil não adota, não fala SIDA para AIDS, fala AIDS mesmo, em consideração a isso. Então, foi um golaço do governo federal, logo no início da pandemia, e logo que o Brasil começou a construir uma resposta nacional que foi modelo para o mundo todo durante bastante tempo. Bom, voltando a Moçambique, na minha primeira visita a Moçambique, havia um embate entre a medicina ocidental e a medicina tradicional, dos xamãs, curandeiros, etc., que alguns países chamam de garrafeiros. E o embate era o seguinte, a disputa pelo lugar de quem é que cura as pessoas com AIDS. E nesse cenário, com o meu trabalho e com a percepção que havia uma ponte a ser feita, incentivar a escuta nesses polos que estavam debatendo, e foi um trabalho, eu vou dar um exemplo, tinha uma reunião com todos os praticantes da capital, e a gente marcou essa reunião para um auditório de cadeiras fixas, um auditório num prédio solene, e
foi um fracasso no começo. As pessoas chegaram, sentavam e ficavam assim. Ninguém falava nada. E eu fiquei em pânico, porque com tanto tempo em sala de aula, com tanto tempo fazendo falas e tal, de repente percebi e fui escutada. Então, uma das pessoas falou assim: quer uma ajuda? Eu falei, sim. Ela levantou e começou a bater palma e fazer um cântico. Todos se levantaram e cantaram. E eu fiquei assim, hipnotizada pela dança. E aquele chão de madeira, aquelas cadeiras fixas, se transformaram em instrumentos musicais. Eles começaram a fazer uma percussão. Foi uma coisa inesquecível. E aquilo abriu a palavra. Então, esse giro discursivo abriu a palavra. Num outro momento, aí eu já teve um tempo para amadurecer essa experiência, e o resultado foi que os médicos ocidentais, que são poucos, a formação da saúde pública lá é muito pautada na enfermagem, e os curandeiros, os ditos tradicionais, começaram a conversar. Então, o tradicional, que tem uma força imensa nas famílias, tem um poder realmente, a pessoa sempre procura primeiro o tradicional para depois ir para o médico ocidental. E o ocidental, percebendo que a contribuição dele viria, se viesse tecnicamente, com medicação, com exame, etc., quem tinha o vínculo e a confiança era o xamã. Então, pensando tudo isso em termos transferenciais e pensando na resposta, então, por um lado, um discurso triunfalista de governos dizendo, distribuímos tantos remédios, fizemos isso e aquilo, e aponta em que aquela resposta, aquele protocolo não servia para aquela pessoa. Então, foi nesse cenário da minha experiência inicial em Moçambique de fazer essas pontes, de mostrar para o governo que esse discurso triunfalista estava excluindo muita gente. E aí foi o meu exercício de poder. Eu era da ONU. Então, me escutavam. Agora, o curioso é que, às vezes, aqui no Ocidente, o discurso psicanalítico divide águas, inclusive dentro da mesma medicina, dentro da mesma psicologia. A experiência que você relata é que lá teve um movimento totalmente diferente daqui. Aquilo que estava dividido em diferentes campos, de algum modo encontrou um campo de entrecruzamentos de discursos, não? Acho que essa foi a vantagem de não ter nenhum outro psicanalista, só tinha um psicanalista lá. Não havia, em Moçambique, não havia psicanálise, sentido amplo. E a partir de 2014, então, com essa entrada a partir da questão da AIDS, você consegue ir trabalhando com eles e trabalha até o dia de hoje lá. Isso, essa dupla inserção, né? A minha inserção como consultora da ONU, doutora em saúde pública, e a inserção como psicanalista. Interessante esse relato, porque dá para ir vendo como é que desde o início você foi navegando entre sua formação como bióloga, as escutas dentro da universidade, ao mesmo tempo as conferências fora, os cursos, depois sua análise pessoal, o contato com os diferentes grupos de psicanálise em São Paulo, aqui em Campinas também. Tudo isso foi fazendo um percurso onde você foi criando sua formação, lançando mão a universidade, lançando mão também de cursos de grupos de formação, das supervisões, de sua própria análise e do trabalho que, bom, já no século XXI, digamos assim, em 2014, você faz como epidemiologista em terra estrangeira. Quer dizer, já não só sua formação foi aqui no Brasil, sino que sua formação continua nessa experiência entre a biologia e a psicanálise, entre a questão do AIDS e a possibilidade de um espaço para escuta. Tudo isso foi, de algum modo, levando-te num caminho de formação psicanalítica. Sim, e não esquecendo, Daniel, a importantíssima formação que eu tive na Argentina. A Alicia Fernandes, ela trabalhava muito a questão da autoria.
da alegria na autoria, da questão da criação, a capacidade de fazer novas perguntas para velhos problemas. Então, esse aprendizado com a Alice, que foi ao mesmo tempo de uma formação, mas também da minha análise pessoal, isso marcou profundamente, porque a partir dali, todo esse percurso dos grupos de estudos, os cursos oficiais, os cursos mais formais, o Brasil tem uma coisa riquíssima, e isso eu levei para Moçambique na segunda etapa, vamos dizer assim, do meu trabalho lá, que são os cursos gratuitos. Então, eu fui para Moçambique trabalhar numa organização que tinha a sexta-feira à tarde livre. Então, o meu trabalho na segunda etapa em Moçambique era específico, eu era pediatric advisor, era específica com os órfãos da AIDS. E nesse segundo momento, como eu tinha sexta-feira à tarde livre, morria de saudades do Brasil, as limitações de um país em que não se entra e sai facilmente, tem questões importantes em relação a visto, então eu tinha uma certa limitação de deslocamento. E criei esse curso de fundamentos da psicanálise, consegui um lugar, e a proposta era que ele fosse um curso gratuito para os moçambicanos. E era uma proposta inédita. Eles não têm essa cultura, ou não tinham, né? Então, conseguimos um espaço na Associação dos Escritores Moçambicanos. Era um auditório, e um auditório em que não tinha ar-condicionado, em que só tinha 45 cadeiras, e eu tinha 70 alunos por turma. Então, eu dava aula sexta-feira inteira, fosse a 45 graus, com a condição que fosse, os alunos dividiam cadeira, sentavam no chão, não tinha nem um flip chart. Aí, com o tempo, a gente conseguiu lá, comprei um flip chart, passava, eles tinham celular, os que tinham celular com internet, então a gente usava os vídeos do Falando Nisso, do Christian Dunker, o Geraldino fez uma doação generosíssima, então levei para lá, porque não tinha nenhum livro de psicanálise, nada. Então, o livro dele, 12 lições de psicanálise, ele fez dedicatórias distintas, a gente montou praticamente uma biblioteca na Associação dos Escritores, a biblioteca ficou, então, biografia do Freud, aí muita gente doou livros, e aí quando o meu marido foi para lá, ele mal levou coisas dele, porque ele levava as malas com os livros, e então a gente construiu ali livro físico sobre psicanálise. Então, não tinha nada, eles nem sabiam que existiam as obras completas de Freud. Muitas coisas que assim, a gente acha tão já, né, conhecido, não. Então, ali começou esse trabalho, o curso, eu trabalhei conceitos da psicanálise, e o mais interessante, eu achei, foi essa questão da interpretação dos sonhos. Então, os psicólogos que participaram falavam, não, a gente não usa sonho de jeito nenhum, a gente não é xamã, é o xamã que usa, o curandeiro que fala de sonho, o tradicional. E a gente começou a trabalhar isso, então, lendo os sonhos do Freud, como ele analisou, eles se encantaram com o trabalho. Eu tinha uma preocupação muito grande em não entrar naquele lugar de estou trazendo a peste apenas, né? Eu vou deixar aqui alguém responsável por continuar isso. Se eu for embora, a peste precisa ficar. E formei 11 monitores. Os 11 alunos que participaram de todas as aulas, que faziam supervisão comigo, etc., ficaram e conduziram grupos de estudos durante todo o tempo, até começar a pandemia. Quando começou a pandemia, a gente tinha uma proposta de curso e de fazer outras coisas, e aí isso tudo foi solapado, e começamos um curso chamado Fundamentos da Psicanálise, com outra proposta, por ser virtual, por lá, assim, tem muita limitação de energia elétrica, de internet, etc., mas o curso foi montado para 90 alunos, tivemos 91, e fizemos um recorrido teórico em Freud. Então, começamos a ler Freud lá de
das primeiras dos escritos pré-psicanalíticos, e cronologicamente, até a aula que foi o encerramento, foi análise terminável e interminável. E a partir da adesão desses alunos, a partir do empenho e da equipe, porque aí eu chamei os amigos para participar, colegas do SEDES, colegas do o próprio Geraldino, e lá em Moçambique, a Associação dos Psicólogos. A partir disso, a gente pensou num que vai acontecer o ano que vem, um segundo ano para essa turma, que é um segundo ano essencialmente clínico, que a gente vai discutir as questões clínicas. Ao mesmo tempo, vai ter um novo primeiro ano, agregando outros países. Então, tem os amigos da Guiné-Bissau que querem que os alunos participem, que os psicólogos participem. Guiné Equatorial, que não fala muito bem português, eles falam mais espanhol. Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde. Então, todos esses países terão alunos na segunda vez do primeiro ano, que é esse das leituras de Freud. Então, e para preparar as aulas, considerando que lá em Moçambique não tinha livro algum, eu montava os textos. Então, eu estudei muito, aí pedia ajuda para o próprio Geraldino, para o Christian Dulce, assim, para balizar um pouco, porque é muito delicado, por exemplo, o tema do luto. Na sala de aula da turma, que tinha uma turma à tarde e uma turma mais para o fim da tarde, né? Não era, eram duas turmas, e havia pelo menos 10 maneiras diferentes de rituais de luto em cada turma. Então, quando eu trago Freud para um cenário em que, por exemplo, tem um ritual de luto chamado Kutinga. Kutinga é o seguinte: o homem morreu, na noite em que ele morreu tal dia, na primeira noite seguinte à morte dele, a mulher dele, que agora é viúva, vai ter relações sexuais com o cunhado. O que era cunhado pode virar marido ou não. É um ritual de purificação em que ela tem que ter relações sexuais com... Se o marido que morreu não tinha irmão, é algum tio, mas alguém parente direto. Então, assim, quando eu falo das unheimlich, nessas situações eu ficava assim, uau! É a experiência do estranhamento mesmo. Isso. E estudava muito. Então, eu acho que quando eu falo a formação ainda continua, não é apenas por estar frequentando e participando do curso do SEDES, que eu gosto muito, que eu acho importante em algum momento a gente se apropriar mesmo de umas leituras consistentes, encontrei ali um caminho, mas nesse campo de constituição, num país que está à beira do Índico, e que tem, assim, a gente tem um desconhecimento imenso sobre a África, não à toa, são 54 países, 54 ditaduras. O menos ditatorial, que é Cabo Verde, tem um intercâmbio grande com o Brasil, tem voos diretos e tudo mais, mas a África tem um bloco em que as notícias não saem. A gente vê pouquíssima notícia deles. Então, não por acaso. Então, quiere decir que ese proceso de vida en Mozambique y ese proceso de transmisión da psicanálise en Mozambique também faz parte do próprio processo de formação em psicanálise. Até tem a questão do tripé formativo, né, que o Freud trazia, análise pessoal, supervisão, estudos teóricos, e a Michele Roman Faria, com quem também fiz grupo de estudo bastante tempo, ela propõe um outro tripé pautado em Lacan, que é o tripé da clínica, que implicaria na análise e na supervisão, o tripé da transmissão, estudos teóricos e a transmissão em si, e escrita, como um terceiro pilar para essa formação do psicanalista. Então, eu me considero ainda, Daniel, em franca formação, faço transmissão, agora dando justamente esse curso de Moçambique, apresentei para o ESP, para o Instituto Superior de Psicologia e Educação, e a gente está
começou o curso lotado, 215 alunos, para essa leitura cronológica de Freud. A gente vai trabalhar esse curso no ano que vem, incluindo pela USP, a gente para incluir o Brasil. Então, vai se expandindo. E acho que essa formação não quer dizer que seja infinita, não quer dizer que seja interminável, mas ela ser continuada, eu até falo, a gente não tem tédio, sempre tem alguma coisa que a gente quer ler, sempre tem alguma coisa que nos inquieta a dialogar com os pares. E o Geraldino sempre traz essa frase que é do Jurandir Freire Costa, ele fala assim, a psicanálise se faz entre amigos e precisa ser divertido. Então, os laços que a psicanálise permite, e aí a minha biografia fica totalmente entrelaçada, são laços espetaculares. Tanto que a gente fez essa transfreudiana, né, do Atlântico ao Índico, o nosso corpo docente atualmente tem mais de 10 psicanalistas e que ficam fascinados, e a gente abre muito o diálogo da psicanálise com as outras ciências, com os outros campos do saber. Então, paralelamente às atividades formais do curso, a gente abriu atividades extras, por exemplo, teve uma atividade com o Cláudio Tebas falando sobre escuta, que é um educador, e ele não é psicanalista. Teve uma atividade sobre mindfulness, com uma psicóloga que trabalha nisso. Então, a gente fez várias atividades, psicanálise em música, psicanálise em literatura, a Casa Frida, que é um trabalho bárbaro aqui em São Paulo, que começa com luto, mas é um diálogo permanente com a arte. Eu penso na psicanálise muito como essa expansão de redes e de laços, mas ela começa no trivial, ela começa na leitura, ela começa na conversa, nesse compartilhamento de desejos, né? Acho que é um desejo de psicanálise. Então, é uma alegria na minha vida pegar o carro e ir para Campinas e agora tem suspense, mas vamos ver se volta. Fico então com essa frase que me pareceu bem interessante, não? Que a psicanálise se faz entre laços, né? A psicanálise se faz entre laços, muito bom isso. Tem uma outra frase que eu gosto, Daniel, talvez para a gente encerrar, que é assim, a escuta psicanalítica entre o sofrimento e o sintoma. Ao ser psicanalista, ao estar num cenário hostil, muitas vezes, um cenário complexo, essa escuta, ela refina um pouco o teu lugar. Uhum. Então, toda possibilidade de fazer circular a palavra. Muito bom, muito obrigado pelo relato, pela narrativa, pelo testemunho. Muito obrigado. Helena. Eu que agradeço a oportunidade e espero que a gente venha a construir mais espaços aí juntos. Entrelaços, como você disse. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Ficamos por aqui, então.